Olá pessoal, bem-vindos a mais um tópico de física e hoje a gente vai tratar do assunto equação das lentes esféricas, ou a famosa equação de Gauss. Bom, quem já estudou espelhos esféricos vai perceber que a gente vai tratar agora é exatamente igual. Não é tão exato assim, né? Por que que não é tão exato? Porque antes a gente falava de espelhos e agora é lentes. Porém, as equações são as mesmas. Então, lá quando a gente estudou espelhos esféricos, nós tínhamos uma equação que descrevia o aumento da imagem em relação ao tamanho do objeto, ou seja, o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, que era igual a um menos P' sobre P. E continua igual essa equação aqui no nosso estudo de lentes esféricas. Então, nós temos aqui um objeto com um certo tamanho, a imagem com um certo tamanho, o objeto está a uma certa distância da lente, chamada de P, e a imagem está a uma certa distância da lente, chamada de P'. Então veja, a equação ficou exatamente a mesma, não muda nada. Já a equação de Gauss, a equação dos pontos conjugados, chamada assim também, ou equação das lentes, também tem a mesma cara. É simplesmente 1 sobre a distância focal igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então veja, é a mesma equação que era usada lá em espelhos esféricos. E as convenções também são exatamente as mesmas. Exatamente as mesmas. Então a gente tem aqui que a variável P, a distância que o objeto está da lente, que é a mesma letra usada lá para espelhos esféricos, é sempre um número positivo aqui nos nossos estudos. Vai ser sempre maior que zero quando o objeto é real. Como assim, professor, objeto real? Quando na posição do objeto tem feixe de luz saindo e tem um objeto ali. Daí a gente vai dizer que é o objeto real. P, seria negativo se fosse um objeto virtual. Como assim objeto virtual? Nunca ouvi falar disso, professor. A gente nem vai tratar muito disso. Mas o que seria objeto virtual? É tratar a imagem formada como um objeto para uma outra lente. Isso seria um objeto virtual. Já para P', continua exatamente a mesma coisa. Vai ser considerado um número maior que zero sempre que a imagem for real. E vai ser menor que zero sempre que a imagem for virtual. E o foco vai ser um número positivo sempre que a gente estiver tratando de lente convergente, que possui foco real. E o foco vai ser um número negativo, menor do que zero, se a gente estiver tratando de lente divergente, um foco virtual. Se eu falar para vocês que tem que determinar um foco num determinado exercício, qual que é a distância focal, e você sabe que a lente que você está usando é uma lente convergente, necessariamente o resultado que você vai encontrar tem que ser um número positivo. Se achou um número negativo, provavelmente você fez a conta errada, né? De novo, então, se eu preciso determinar qual que é o valor da imagem, a distância que a imagem vai ser formada. Se eu sei que a imagem ela é direita, eu já sei que ela é virtual. Se ela é virtual, o P' tem que ser negativo. Então, eu deveria encontrar um número negativo. Mesma coisa, se eu der um valor de foco para vocês e dizer que a lente é divergente, necessariamente eu tenho que entrar com um valor de foco negativo. Então, nesse sentido, as convenções ajudam muito, te dão uma direção, te dão um norte para entender o que foi feito ou o que está se fazendo, na conta. Bom, então essas são as equações que vocês vão usar bastante quando tiver que fazer algum exercício relacionado a lentes esféricas, né? Quando você quer descobrir qual é a distância da imagem até a lente, qual é a distância do objeto até a lente, qual é a distância focal da lente, ou mesmo quando quer descobrir o tamanho da imagem ou o tamanho de um objeto. Vamos para a próxima etapa, que agora a gente vai começar a descrever outras variáveis que são relacionadas a uma lente, e uma delas é a tal da vergência. Então, o que é a vergência de uma lente delgada, que é o que a gente está estudando, uma lente fina? Então, vergência mede a capacidade, entre aspas, ali, de uma lente convergir ou divergir. Tá? E como é que se mede essa capacidade, essa vergência? A vergência nada mais é do que 1 dividido pelo foco. É simples, ela é só uma definição. Essa equação não se deduz, ela é uma definição. Eu pego a distância focal, faço 1 sobre a distância focal, o valor disso aqui me dá a vergência. Se a gente tiver uma distância focal maior que zero, ou seja, uma lente convergente, a vergência vai dar um número positivo. Então, a vergência vai ser um número positivo. A gente vai dizer que essa lente é uma lente positiva. Se eu for calcular a vergência para uma lente divergente, cujo foco é um número negativo,
esse resultado vai dar negativo para a divergência. Portanto, a gente vai dizer que uma lente divergente é uma lente negativa. Tá? Então, esses termos são bem comuns em óticas. Se você pedir para comprar por alguma razão, né, for numa ótica, encomendar alguma lente específica, vai estar lá, na sua encomenda, ela é uma lente positiva ou negativa? Né? Quantos graus é essa lente, né? Ou quantas dioptrias, que é o que a gente já vai definir. Beleza? Então, por exemplo, ó, se eu tiver uma distância focal de uma lente qualquer aí de 0,1 metro, opa, uma lente aqui, ó, o foco, a distância é positiva, então uma lente convergente. Tá? Então, foco positivo é lente positiva. Então, quanto vai ser a divergência disso? Faz a conta. Observa que eu coloquei aqui em metros. E necessariamente para calcular a divergência, você tem que substituir o valor da distância focal em metros, não pode ser em centímetros. Então, vai lá, a divergência é 1 sobre f, que é 1 sobre 0,1, mas essa conta vai dar o valor de 10. E a unidade, como o foco está embaixo e o metro está embaixo, fica metros na menos 1. Né? E esse metros na menos 1 é chamado de dioptria, quando está se falando de divergência. Então, uma lente de 10 de dioptria, né, é a mesma coisa que falar que é uma lente de 10 graus no nosso senso comum. Tá? Então, 10 dioptrias ou 10 graus é a mesma coisa. Então, quando você pergunta para alguém quantos graus é o defeito de visão dela, você está perguntando quantas dioptrias são o defeito de visão. Tá? Então, é 1 grau, 2 graus, 3 graus, normalmente é por aí, né? As pessoas têm um leve defeito de visão aí, é 1 grau, 2 graus, né? Acima disso, a pessoa já considera que é bastante, né? Pô, 5 graus, 10 graus de dioptria é muita coisa, né? Daí, normalmente, até a pessoa, se tem condições, né, pode até fazer uma cirurgia para fazer correção. Outra coisa, né? Bom, aqui eu dei só um exemplo de uma lente positiva. Se fosse um foco negativo, seria uma lente divergente, então ia dar uma vergência negativa o resultado, né? Aqui um valor negativo. Beleza, gente? Então, vergência é só uma definição, bem simples. Bom, outra coisa que é muito comum em aplicações de ótica é fazer a justaposição de lentes. O que é justaposição de lentes? É colocar uma lente grudada na outra. É isso. Então, você tem duas lentes separadas, gruda uma na outra e vai ter um resultado diferente, né? E o que eu estou preocupado aqui em passar para vocês na justaposição de lentes é só entender o que vai acontecer com a distância focal desse conjunto de lentes, né? Então, uma das finalidades da justaposição de lentes, por exemplo, é corrigir aberrações cromáticas que uma lente pode produzir, uma lente sozinha. E aí, às vezes, você junta duas lentes e corrige esse tipo de problema. Aqui eu só estou passando para vocês, a gente não vai deduzir essa equação, ela é facilmente deduzível, tá, gente? Mas não é o objetivo aqui. Mas a vergência equivalente, quando a gente junta duas lentes, é simplesmente somar as vergências dessas lentes. Lembrando que vergência é 1 sobre o foco, então você vai dizer que a vergência equivalente, né, é a vergência 1 mais a vergência da lente 2, é a mesma coisa que dizer que é 1 sobre o foco equivalente, né, da justaposição dessas duas lentes, você juntou elas vai ter um foco resultante, né, que a gente está chamando aqui de foco equivalente, vai ser igual a 1 sobre o foco da lente 1 mais 1 sobre o foco da lente 2. Outra equação que a gente vai trabalhar aqui, veja que essa aula é uma aula bastante de analítica, né, bastante equações a gente está vendo, e definições, para depois vocês poderem praticar aí alguns exercícios. Então, a última equaçãozinha que a gente vai estar vendo aqui é chamada equação de Rayleigh, ou equação dos fabricantes de lentes, né? Teoricamente, os fabricantes utilizariam essa equação, né? Obviamente, a gente sabe aí que hoje em dia o fabricante vai pegar uma tabela e vai olhar para essa tabela, né? E vai ver com qual raio de curvatura ele tem que produzir essas lentes aí, dependendo da aplicação que ele deseja, tá? Mas, vamos dizer, por mais que ele pegue uma tabela dessa, essa tabela foi construída com base na equação que a gente vai passar aqui para vocês. Então, aqui a ideia é a seguinte, imagina que eu peguei uma lente aqui qualquer, né, gente? No caso, a lente que eu peguei é uma biconvexa, veja, as duas partes são convexas, curvadas para fora, né? E essas lentes foram construídas, os dois lados, né, com raios de curvatura diferente. De novo, quando eu falo com raio de curvatura diferente, a gente tem que imaginar que essa esfera azul mais escura aqui, ó, essa parte azul mais escura veio de uma certa esfera que tinha um certo raio de curvatura, certo? Aqui, ó, essa parte azul veio de uma esferona grande
que tinha um certo raio de curvatura, né? Tinha um centro da esfera, a distância do centro até a borda é o raio de curvatura dela. E a parte azul mais clara veio de uma esfera que tem um outro raio de curvatura, de acordo com esse meu desenho aqui, um pouco menor esse raio de curvatura. Bom, essa lente tem um certo índice de refração e ela está inserida num outro meio qualquer de outro índice de refração, por exemplo, ar, e a lente é de vidro, por exemplo, né? Bom, a gente não vai deduzir essa equação, a gente só vai interpretá-la, aprender a interpretá-la para poder utilizá-la. Vamos lá ver essa equação. Então, pode-se mostrar o seguinte, que quando a gente fabrica essas lentes com um determinado raio de curvatura nesses lados aí, e para determinados índices de refrações, dá para prever já qual vai ser a distância focal dessa lente. Tá? Então, a gente consegue fabricar lentes com distâncias focais que quiser em função do raio de curvatura dos lados aqui que essa lente apresenta. Então, cada lado tem um raio de curvatura. Então, você fabrica com diferentes raios de curvatura. Bom, aí você consegue trabalhar facilmente com qual distância focal vai ter essa tua lente que você está construindo. Então, o que diz essa equação? 1 sobre a distância focal é igual ao índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio, menos 1, aí tudo isso aqui em parênteses, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, os raios. Beleza, gente? É isso a equação. Agora tem umas convenções para trabalhar com essa equação, e elas são as seguintes. Quando eu estou olhando para essa minha lente aqui, eu tenho que identificar quais são as faces dela. Então, se eu observo a face dela e ela for uma face convexa, como é o tipo de lente que eu peguei aqui no exemplo, né? Então a gente vai entrar com o raio de curvatura nessa equação como sendo um número positivo. Tá? Então, sei lá, o raio de curvatura dessa lente é 15 centímetros, nós vamos entrar com 15 positivo. O outro lado, sei lá, 20 centímetros, você entraria com 20 centímetros. Não importa quem que é o R1 ou R2 aqui, tá, gente? Não importa a ordem que está aparecendo nessa equação. Importa a gente identificar quantos são os valores. Tá? Se fosse uma face côncava, que seria voltada para dentro, né? Desse tipo aqui assim, aí o raio de curvatura a gente teria que entrar nessa equação com um valor negativo. Então tem que ter esse cuidado, tem que saber interpretar o que você está vendo aqui. A face é côncava ou é convexa? Convexa, raio positivo. Côncava, o raio vai entrar com valor negativo. Seja a seguinte situação. Vamos supor que a lente ela tem um índice de refração de 1,5 e ela está imersa no ar aí, que o índice de refração é 1. E ela tem um lado, o raio de curvatura dela é de 20 centímetros e o outro lado é de 10 centímetros. Então já estou dando os valores, né? Inclusive vocês estão percebendo que são positivos. Então já estou falando para vocês que é uma lente biconvexa, como a que está aqui nesse exemplo, né? Então, convexa, o raio é positivo, tem que entrar com valores positivos aqui. Determine o valor da distância focal. Vamos lá, fazer bem passo a passo aqui. Então, aqui, substitui os valores, 1 sobre f igual o índice de refração da lente, 1,5, do meio, 1, e a equação já tinha o menos 1. Vezes 1 sobre o R1, 20 centímetros, mais 1 sobre 10, 10 centímetros. 1,5 sobre 1 é 1,5, menos 1 dá 0,5, que está aqui. 1 sobre 20 mais 1 sobre 10, você pode tirar o mínimo múltiplo comum disso, que é o próprio 20. Né? Então, 20 dividido por 20 é 1, vezes 1 dá o 1 que está aqui. 20 dividido por 10 é 2, vezes 1 dá o 2 que está aqui assim. Aí você pode somar, né? 1 mais 2 dá 3 sobre 20. Então, fica desse jeito a equação e agora você pode multiplicar esses termos aqui. Então, 0,5 vezes 3 dá 1,5 sobre 20. Eu quero achar o f. Então, você pode fazer o seguinte, multiplica tudo cruzado aqui, você vai ter 20 vezes 1 igual a 20, e f vezes 1,5 está aqui, agora passo 1,5 dividindo. Então, 20 dividido por 1,5 dá 13,3 centímetros. Então, a distância focal dessa lente é de 13,3 centímetros. Beleza? Então, veja, nesse exemplo a gente consegue determinar qual é o valor da distância focal, conhecendo o índice de refração da lente, o índice de refração do meio e o raio de curvatura das duas faces aí dessa lente esférica. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Ó. Veja que eu estou dando para vocês agora
uma lente qualquer aqui, que a gente já está percebendo que ela é plano côncava. Estou dando para vocês o raio de curvatura da parte côncava. Estou dizendo para vocês que a lente tem um índice de refração de 1,5, ela está imersa no meio de 2. O índice de refração é igual a 2. Olha só como eu já mudei o problema. Não sei se vocês perceberam, repararam. A gente tem uma lente cujo índice de refração dela é menor do que o do meio agora. Beleza? Se vocês viram as aulas anteriores e já sacaram a ideia, percebeu, opa, essa lente aqui que em condições normais, se ela estivesse no ar, ela seria divergente. Só que o índice de refração agora do meio é maior do que o da própria lente. Então ela vai acabar se comportando como uma lente convergente, como uma lente positiva. Beleza? Então vamos determinar qual que é o valor do foco dessa lente. Quanto vale a distância focal dessa lente? Então beleza, pega de novo a equação de Rayleigh, equação dos fabricantes de lentes, né? Tá aqui a cara dela. Então a gente tem que basicamente substituir os índices de refrações e os valores do raio. Você vai dizer, professor, mas ele só deu um raio aqui. Vamos lá interpretar isso tudo. Então vamos substituir tudo. O índice de refração da lente está lá, 1,5. O índice de refração do meio é 2. O menos 1 da equação continua ali. Vezes 1 sobre infinito mais 1 sobre menos 50. Vamos entender todo esse termo aqui. Então, por que menos 50? Porque o raio de curvatura da lente são 50 centímetros, porém isso aqui é uma parte côncava. E de acordo com a convenção que a gente viu no slide anterior, quando é côncavo, a gente tem que entrar com um sinal negativo. E por que deu infinito aqui? Porque esse lado é plano. Qual que é o raio de curvatura de alguma coisa que é plano? É infinito, né? Por que é infinito? Pense o seguinte, se eu tenho uma esferinha pequena, eu tenho um raio de curvatura bem fácil aqui de medir, né? Se eu vou aumentando o tamanho dessa esfera, vamos supor que eu faço uma esfera gigantesca. O raio de curvatura disso aqui fica gigantesco. Né? Se eu pegar uma esfera maior ainda, vai parecer que eu estou pegando um pedaço plano, né? E o raio de curvatura, então, quanto maior for a minha esfera, vai tendendo ao infinito. Então, a gente acaba, né, falando que uma parte plana tem um raio de curvatura infinito. Por isso que a gente substitui aqui o valor de infinito. Quanto que é o valor de infinito? É o quão grande você quiser. Mas o que a gente quer dizer com esse termo 1 sobre infinito? Basicamente, que a gente vai poder desprezar esse termo aqui. Jogar ele fora. Porque, afinal, 1 sobre infinito vai dar um número muito pequeno. Tá? Então, é zero esse termo aqui. Então, aqui é só repetir a conta de novo, né? E aqui estamos fazendo em passo a passo. 1,5 dividido por 2 é 0,75 menos 1. Então, está aqui esse termo. E aqui 0 menos 1 sobre 50. 1 sobre 50 você pode fazer aí na calculadora, se quiser. Você vai ver que é 0,02. Tá? Então, continuando. A gente vai ficar com esse resultado 0,75 menos 1 é menos 0,25. E o outro termo deu só menos 0,02. E aqui menos com menos vai ficar mais e a gente faz o resto da multiplicação. Então, 1 sobre f igual a 0,005. A gente quer achar f e não 1 sobre f. Então, é só passar o 0,005 dividindo o f para o outro lado. Você vai chegar num resultado que a distância focal para essa lente esférica é de 200 centímetros. Né? E olha que interessante, o resultado deu positivo. Faz todo sentido, como eu comentei no início do exercício. Nota que essa lente tem um índice de refração menor que o do meio. Então, em condições normais, né, essa lente seria uma lente divergente, o foco seria negativo. Só que ela está imersa em um meio cujo índice de refração é maior do que o da lente. Então, ela troca, ela não fica mais divergente, ela vira uma lente convergente, de foco positivo. Então, veja que nós encontramos um foco positivo. Para terminar, gente, eu vou trabalhar com vocês rapidamente a ideia de como que funciona o microscópio óptico composto, né? Aquele microscópio de duas lentes, esses que normalmente vocês utilizam em laboratórios de biologia, né? O microscópio composto, ele sempre tem duas lentes e são duas lentes convergentes. Então aqui a gente está fugindo um pouquinho agora da parte
analítica de equações. Ali a gente vai dar uma análise de novo em formação de imagens para entender por que o microscópio óptico forma uma imagem tão grande, como é que ele consegue aumentar tantas vezes o tamanho de uma imagem que está sendo observada. Imagina que a gente tem um certo objeto e as duas lentes do microscópio óptico, e aqui no outro lado tem um observador, né? Então o observador está colocando o olho dele lá na ocular, por isso que a lente onde ele coloca o olho, que ele aproxima o olho, deixa bem próximo ali, é chamada de ocular, porque ela está próxima dos olhos, e a lente próxima do objeto é chamada de objetiva, por isso tem esses nomes. Vamos ver como é que vai aparecer o tamanho dessa imagem para o observador quando os feixes de luz que saem dessa imagem passam por essas duas lentes. Tá? Então vamos ver primeiro onde está sendo formada a imagem desse objeto quando passa pela lente objetiva. É bem simples, né? A gente já estudou isso, formação de imagens. Então pega um feixe que sai paralelo do objeto, atravessa em direção ao foco. Um outro feixe que daria a direção do foco atravessa paralelo. Então vejam, onde os feixes se cruzam é onde está sendo formada a imagem do objeto para a lente objetiva. Então está sendo formado nessa posição, uma imagem sendo maior, já dá para perceber, né? Real e invertida. Por que real? Porque na posição onde os feixes de luz estão se cruzando, está se formando uma imagem. Então essa imagem é uma imagem real por isso. Agora nota o seguinte, essa imagem agora ela vai ser um objeto para a lente ocular. Tá? Então vamos ver como é que vai ser a imagem da imagem formada pela lente ocular. Então vamos lá, pega feixes que saem paralelo, atravessa em direção ao foco. Vou pegar um outro feixe aqui que vai em direção ao centro da lente ocular, né? E a gente pode, que daí ele passa sem sofrer desvio nenhum, e a gente pode perceber que esses feixes de luz agora não se cruzam em nenhum momento ao atravessar a lente ocular. Ou seja, eles nunca vão formar uma imagem real desse lado da lente. Porém, o observador, para ele vai estar recebendo feixes de luz que vão estar aparecendo vir aqui de trás, ó, que saíram desse ponto. E lembra, o que importa para o observador é de onde parece que os feixes de luz saíram. Então, se parece que eles saíram dali, vai parecer para ele que tem uma imagem gigantesca, né, quando atravessar pela lente ocular. Então, veja, essa imagem gigantesca ela vai ser virtual, maior e invertida. Ela é a única situação que a gente estudou até agora em que a gente tem uma imagem virtual e invertida. Então, isso no microscópio composto, com duas lentes. Quando você utiliza duas lentes juntas, né, para formar um microscópio, sim, é possível você ter uma imagem virtual invertida, como a gente está vendo aqui. Beleza? Então, ela é muito maior do que o tamanho do objeto. E ela vai ser muito maior quanto mais eu ajustar essas lentes aqui, ó, de tal maneira que a distância focal da ocular fique bem próximo da imagem formada pela objetiva, né? Então, quem já trabalhou com microscópio ali no laboratório de biologia, por exemplo, sabe que você consegue ajustar a posição da lente ocular e também da lente objetiva. Você pode aproximar do objeto, afastar, mas você vai acabar ajustando o foco da imagem mexendo na lente ocular, né? Você consegue mexer ali nos parafusos, né? Aproximar um pouco mais, um pouco menos, até a imagem ficar bem nítida. Beleza? Bom, a título de curiosidade, as lentes objetivas de microscópios compostos, esses microscópios ópticos aí de laboratório, elas possuem uma distância focal minúscula, da ordem aí de 10 na menos 3 metros, ou seja, 1 milímetro a distância focal. É muito curta mesmo. Tá? Já a distância focal da lente ocular é da ordem de 10 na menos 2 metros, ou seja, aproximadamente 1 centímetro. É aqui o resuminho que eu falei para vocês. Quanto mais próximo a imagem formada pela objetiva tiver da distância do foco da lente ocular, maior será o aumento, ou seja, o tamanho da imagem 2. Beleza, gente? Então tá aí o entendimento de como um microscópio óptico consegue formar uma imagem extremamente grande.